galera de Napalm Death no Brasil, que vai estar fazendo alguns shows aqui por esse país maravilhoso. E dia 24 de junho ele estará aqui em Manaus, Amazonas, e certamente nós estaremos lá para perder nossos pescoços bem guiando ao som de Napalm Death. E quem quiser também vai perder as canelas lá. Pode crer. A gente vai resumir um pouco a história do Napalm Death, falando um pouco sobre a trajetória dessa banda espetacular e de fundamental importância para um estilo, a concepção de um estilo, o grindcore. É isso aí. Was that it? Yep, basically. How come songs that are so short? This is Napalm Death. Olha, pra mim é um pouco bizarro, mas ele não seria o único exemplo não. Existem alguns exemplos no rock, e talvez fora do rock também, de bandas que estão aí e que não tem um integrante sequer da formação original. Da formação original, né? Que fez a banda, né? Napalm Death seria o Lynyrd Skynyrd daí do som extremo, porque não tem ninguém, né, na atual formação que ajudou na concepção ali, na formação da banda. Mas a atual formação é de fato a banda, né? São as pessoas que estão ali há muito tempo na banda, já desde os anos 80, né? Então esses quatro, não, o Danny Herrera entrou ali no começo dos anos 90. Mas enfim, o Napalm Death ele surgiu ali em meados de 1981 no vilarejo de Meriden, próximo de Birmingham, ali na Inglaterra, onde o rock nasce mais feliz. É verdade. E o Napalm Death ele surgiu nessas circunstâncias ali por Nicholas Billing e o Miles Rutledge. O Nicholas Billing ele tocava ali o baixo e cantava também, e o Miles ele era o baterista, né? E os caras não tinham nem 15 anos naquela época, e eles, a principal inspiração deles eram as bandas punk da época. Naquela época ali já existia ali uma vertente do punk que estava fazendo muito sucesso, que era o punk crust, né? E os caras foram muito influenciados por bandas ali como o Crass e o Rudimentary Penny, né? Que são bandas que têm uma concepção ideológica antirreligiosa muito forte. Muitas pessoas passaram pelo Napalm Death, né, cara? Se a gente for citar todo mundo, vai dar um vídeo aqui de 50 horas, mais ou menos. Mas, assim, uma passagem que que eu acho que é bacana a gente citar é que o Nicholas Billing, quando ele foi em uma loja aí de cassetes, comprar cassetes, ele conheceu uma pessoa lá que seria o Justin Broderick, né? E eles conheceram o cara nessa loja, né? A gente já teve uma experiência parecida com essa, eu acho que todo mundo já teve, né? De ir a uma loja de rock e tal, e fazer amizade, né? Então surgiu essa amizade ali, né? Os caras começaram a fazer alguns projetos juntos e com o tempo o Nick chamou o Justin Broderick para fazer parte do Napalm Death, né? Então ele passou a ser o guitarrista da banda no caso, né? E os caras começaram a tocar, né? Fazer material, e eles queriam fazer um som que fosse baseado assim nas bandas de punk mais pesadas que tinham na época, e com algumas influências ali de thrash metal também, do que tinha de mais pesado de forma geral, né? Eles queriam fazer algo, independente se ia ser rotulado disso ou daquilo, eles queriam fazer algo brutal. É, exatamente. Algo que até então não tinha nada parecido com o que foi no Napalm Death no início, né? Sim. E, pô, eles começaram a ter uma concepção de gravação de músicas e tal, e fazer gravações, mas aí com o tempo o Miles Rutledge achou que a sonoridade da banda não era a que ele achava interessante, e ele saiu. Desses shows que a banda fez, eles já começaram a resultar de ter fãs, né? E um desses fãs era um cara chamado Mick Harris. Conhece? Sim, é. Pois é, os caras chamaram o Mick Harris, que era um cara que se dizia fã da banda já na época, para fazer parte da banda e substituir o Rutledge. E ele se tornou o baterista da banda então, e novamente começaram a gravar e tal. Com essa formação, eles lançaram a sua primeira demo, o Hatred Surge. E os caras começaram também a fabricar uma demo que seria o lado A do Scum, né, cara? E essa demo quem produziu foi o Digby Pearson, que era o dono da Irish Records, que naquela época era nada, Gravadora. Né? Era uma gravadora bem pequena, né? Mas assim, o processo da gravação dessa demo gerou também treta entre a banda e mais desentendimento entre os integrantes, e o Nick Billing começou a ficar meio desanimado com o som da banda. E aí ele deixou de ser baixista e começou só a cantar na banda. Foi quando eles chamaram o Jim Whiteley para ser o baixista. E com essa formação eles começaram a fazer shows aí pela cidade, e uma vez que eles foram participar de um show que tinha uma banda industrial que estava tocando também, que se chamava Heads of David. Eles chamaram o Justin Broderick para fazer parte da banda. Essa banda, ela tocava um som meio industrial,
E o Broderick gostava dessa sonoridade, tanto é que ele viria a ser reconhecido por isso na banda dele, a God Flash, né, anos depois, né. O que o cara fez? Resolveu entrar pra banda e saiu de Napalm Death. Logo depois, o Nick, baixou a depressão no cara e resolveu sair também da banda, mas nesse caso dele foi para estudar filosofia e literatura na época. Ele se distanciou da música por um tempo. Depois ele viria a ter outros projetos com o próprio Mick Harris. Ou seja, nesse momento só tinha Mick Harris e o Gene Whiteley na banda, ninguém da formação original, antes do primeiro álbum ser lançado. Exatamente. O que acontece é que ali no underground todo mundo se conhece e tudo mais, nem que os caras do Napalm Death eles eram brodagem da galera do Carcass, né? E os caras chamaram o Bill Steer para fazer parte da banda e ele topou. Ele não saiu do Carcass para fazer parte do Napalm Death, ele continuou mantendo as duas bandas, os dois compromissos ali, né? E também convocaram para o vocal o Lee Dorian, que ele era um promotor local, né? Ele fazia shows, ele era um cara muito engajado, ele era um cara ativista que lutava pelos direitos dos animais, que era uma das concepções ali dessa vertente do crust punk que rolava na época, né? E ainda rola até hoje, né, cara? Sim, e ele era um cara bem ativo no underground, ele fabricava alguns shows, inclusive vários shows do Napalm Death foi ele que produziu. E os caras chamaram ele, eu acho que mesmo pela brodagem, porque ele não tinha passado por nenhuma banda, né? Ele não tinha nenhuma experiência com banda. Ele falou, sabe tocar? Não. Foda-se, entra aí, canta pra gente, vai dar certo. E aí, beleza, ele entrou e pronto, estava formado ali a formação que gravaria o Skun, né, cara? O que eles fizeram? Eles voltaram pro estúdio que eles tinham gravado tudo até então, que era o Rich Beach, né? E gravaram o lado B do Skun, Exatamente. né? Juntaram ali com o lado A e lançaram em 1987 o Skun, ou seja, no lado... Diga. É interessante essa história, né, cara? De um lado tem uma Bizarro, banda, na verdade. no lado B uma outra banda, Isso. sendo que é a mesma. Até, a gente tá com o Skun aqui, É. então no caso o lado A que já havia sido gravado, né, por 3 integrantes, e depois o lado B. Então até You Suffer, até a música 12, você tem 3 integrantes e ali de live até a última música 28 músicas, 28, até Dragnet é outra banda, né? Só o Mick Harris tocou nos dois lados do vinil, né, cara? Mas enfim, o Skun, com o Skun eles tiveram uma certa visibilidade internacional. Foi um álbum que ele causou um alvoroço ali, quer seja pela sua brutalidade ou pela sua irreverência, né? Afinal, como eu acabei de citar aqui, né? A última música do lado A, You Suffer, é uma música que tem menos de 2 segundos. Com isso, eles conseguiram entrar no Guinness Book e livro dos recordes. Tudo isso, de certa forma, Chama atenção. chama atenção, né? Marketing, de alguma forma, E né? outra, né, cara? Aquela altura, como eu citei antes, não tinha nada parecido com o que eles fizeram. Não. Né? Tinha bandas ali como... O Extreme Noise Terror já era dessa época, ele também fazia um som meio grind. Pois é, exatamente. Mas assim, por que o Napalm Death tem sido chamado aí durante as últimas 3 décadas como o criador do grindcore? Exatamente por ter lá no seu início já feito uma coisa inovadora, mesmo sem nem... O Nick Bolan, que o Brian citou aqui, ele foi um cara de fundamental importância para esse início da banda, porque talvez sem ele a banda não rolasse, ou pelo menos não rolasse como a gente conhece, com esse nome, com os discos que sucederam durante os anos, porque ele foi o compositor de alguns clássicos da banda, músicas que, por exemplo, que saíram no Skun e que a banda até pouco tempo tocava, que era Instinct of Survival e Control. Lógico que a versão que a Napalm Death atual apresenta é bem diferente, mas a raiz está ali, né, cara? Sim, Então ele é foi um cara... né? Isso, exatamente. Que é um dos grandes clássicos da banda. Né? Mas Então ele foi um cara que foi muito importante para esse início. Falando sobre a brodagem entre a banda e o Carcass, né? Adivinha quem foi que desenhou essa capa aqui, cara? Esse é um desenho até complexo, cara. Quem desenhou isso aqui foi o Jeff Walker. Pra Baixista e vocalista e vocalista líder do Carcass, né, cara? Após a turnê de Skun, o Gene Whiteley sai da banda e os caras saem aí pra recrutar novamente mais um integrante. E mais uma vez um fã. Outro fã da banda ali, segundo ele, né, na época, Shane Burry. O cara chamaram ele, o cara obviamente aceitou porque curtia a banda, né? E aí os caras lançaram um segundo álbum que seria o From the Enslavement to Obliteration, que é um álbum que também já tinha várias músicas pinceladas ali do passado que foram aproveitadas aqui. Mas o álbum, ele é parecido com o lado B do Skun, só que ele é bem mais produzido, né? Ele é melhor produzido. E Mas é a mesma, é tão tosco no melhor sentido e brutal quanto o Skun, né? Ele é clássico pra caramba, Pô, né? com certeza.
Aquela galera... Foi o primeiro do Napalm Death que eu escutei, junto com um antigo amigo meu, Jander, e a gente pegou um vinil e conhece o Jander, né? Conheço. Primeiro quando ele aparece também. E foi um dos primeiros, foi o primeiro do Napalm Death que a gente escutou. Esse foi um álbum que serviu pra meio que consolidar o Napalm Death ali. Fizeram sua primeira turnê mundial, cara. E, pô, inclusive foram parar no Japão. Só que quando a gente pensava que tava dando tudo certo com a banda, na volta do Japão, o Steve resolve sair da banda pra se dedicar exclusivamente ao Carcass. E aí o que acontece também é que o Lee Dorrian, eu acho que ele pegou gosto de ter banda, ele descobriu que talvez o som da banda não fosse o ideal pra ele, resolve sair também do Napalm Death para formar sua própria banda, o Cathedral, né, que é uma banda de blues sensacional. Que inclusive não tem nada a ver com o que ele fazia no Napalm Death. Era um som totalmente diferente, né, cara? E, pô, os caras novamente estavam desfocados, né? E aí eles recrutaram quem ali pra entrar no lugar de BBC? Jesse Pintado, né? Isso. Ex-Terrorizer. E para entrar no lugar do Lee Dorrian, os caras chamaram o Mark Barney, que já havia gravado o primeiro disco do Benediction. do Benediction, né, cara? Subconscious Terror. E aí, pô, com essa formação, finalmente a putaria parecia que tinha acabado, né? E também chamaram um segundo guitarrista, que era o Mitch Harris, né? O Mitch Harris, eu li uma entrevista dele muito tempo atrás, ele disse que ele já queria ter entrado na banda antes. Ele disse que quando ele escutou o Scan, ele disse que ele ficou louco e ele disse que era aquele som que ele queria fazer e ninguém mais fazia. E aí ele disse que ele fazia de tudo para entrar na Napalm Death, coisa que ele conseguiu antes da gravação do Harmony Corruption, que é o passo seguinte, né, cara? Os caras viajaram lá para a Flórida, e quando você junta esses sons extremos, mais Flórida, você já sabe, né? A gente vai falar mais uma vez sobre Scott Burns, um dos caras que a gente mais fala nesse canal, né? Acho que produtor é o que a gente já mais falou, com certeza. Então eles entraram ali no Mower Sound Studios, novamente, para gravar o Harmony Corruption, e é óbvio que tinha que ter uma mudança na sonoridade, porque eles estavam sendo conduzidos por um cara que era um mestre do death E metal. outra, né, cara? Tinham 3 novos membros na banda, com backgrounds diferentes do que já tinham. E era aquele momento também, era um momento que tava explodindo o death metal no mundo, né, cara? Principalmente ali na Flórida, né? Os caras estavam num momento que tava acontecendo a coisa, era impossível o cara não se influenciar com aquilo, né? Os caras lançaram o Harmony Corruption, que era um álbum realmente que ele era um pouco mais cadenciado em algumas músicas. Tinha músicas que eram mais longas, né? Você já bem trabalhado. Já tinha um retrocesso na quantidade de músicas dos álbuns, né? Elas já não eram mais 30 músicas por álbum. E assim, o álbum ele é bem mais pesado, né? Ele puxa mais pro lado do death metal. E também foi uma coisa que talvez não tenha agradado muito o Mick Harris, que era o baterista. Foi a partir dali que ele começou a ficar descontente com a banda, né? Com o andamento da banda. Mas, porra, cara, eu acho que, na minha opinião, eu acho que a entrada dos 3 novos mesmo engrandeceu e deu a identidade que o Napalm Death talvez fosse definitiva da banda, né? Apesar de ter feito um álbum de death metal e na sequência já mudou pro que veio a ser já agora até recentemente, mas eu acho que ali deu a identidade da banda, né, cara? O álbum é sensacional, ele é apontado por muita gente como um dos melhores álbuns da banda, muita gente gosta muito do Harmony Corruption. Mas enfim, depois da turnê do Harmony Corruption, que passou por aqui pelo Brasil, né? E teve imagens que foram gravadas aqui, que foram parar no vídeo chamado Live Corruption Brasil, corrupção. Tudo a ver. Que coisa, né, cara? Mas enfim, depois da turnê do Harmony Corruption, o Mick Harris saiu da banda. E eles recrutaram um cara que era meio desconhecido, inclusive, né, cara? Pra época. É verdade. O Danny Herrera, né? E aí, pô, essa formação ficaria muito tempo junto, né, cara? E eles gravaram o álbum seguinte, que seria o Utopia Banished, que engraçado, né? O Mick Harris saiu da banda porque ele alegava, pô, a banda tá ficando mais lenta e tal. E aí o Utopia Banished parece que ele volta um pouquinho à raiz do grindcore, né? Mantém aquela pegada meio death metal, mas ainda tem bastante grind ali, né? Esse disco eu acho que foi o que eu complementando o que eu falei anteriormente, do lance da identidade da banda. Eles ainda estavam em busca, mas eu acho que ali no Utopia Banished, eu acho que ali eles fincaram o estilo da banda, né? Que é o que a banda faria nos anos seguintes, nos álbuns seguintes também. E que mudou aqui ou lá no decorrer da década de 90, né? Que foi uma década que o Napalm Death, ao mesmo tempo que ele se encontrou com a sonoridade, também experimentou muito. Demais, eu acho que eles começaram ali a partir de 95 a ser bem mais groovado o som deles, né, cara? E
ser bem mais experimental também, mas por aquilo que parece é o período que eu mais gosto da banda. Pois Claro é. que você tem os clássicos, né, como o Armored Corruption e Utopia Avenged, que eu acho que é o álbum mais conhecido deles, talvez. Foi quando eu conheci a banda, né? Eu Foi conheci nessa também. época que eu escutei o From Slave Me, e aí na sequência eu já conheci vários álbuns através do Marcão, vocalista da Ressonância Atmosférica, que até hoje é fissurado pela banda. E essa questão da mudança que a gente estava falando, na sequência veio o Fear, Empty and Despair, que apesar de ser um álbum, para mim, um dos melhores também, que tem aquela raiz do grindcore, a partir dali já dá para perceber certas mudanças no som da banda, né? E que com o passar do tempo, que o Brian vai continuar falando aqui, o negócio teve gente que deixou de curtir a banda, cara. Pelo menos esse período da Na banda. verdade, o Napalm Death, ele foi perseguido, assim, esse que é complicado, você transitar entre dois estilos, assim, né? Você vai ser apedrejado em algum momento. No Harmony Corruption, muitas pessoas que eram daquele lado mais punk, mais hardcore, que seguia a banda, já chamavam os caras de traidores e vendidos do caralho. Então sempre teve isso, sempre teve muita reclamação em relação à mudança da sonoridade da banda. Eu acho que com o tempo eles acabaram se acostumando com isso, né, cara? Mas enfim, a gente tá falando de uma banda que tem 16 álbuns de estúdio, 300 EPs, vários singles, compilações, álbuns ao vivo, coletâneas, então é impossível a gente tentar querer abranger toda a carreira da banda, né? Depois dessa formação aí clássica, que durou muito tempo juntos, acho que vale a gente pontuar ali que em 2004 o Jesse Pintado saiu da banda. E eles optaram por não chamar outra pessoa para substituir ele. Infelizmente 2 anos depois ele morreu. E a banda continua aí seguindo carreira, cara, e arrebentando, fazendo álbuns que são sempre mantendo aquela vertente deles e mantendo aqueles que eles acreditam, entendeu? A banda sempre teve em termos de letras, sempre foi muito mais voltada para esse lado meio punk mesmo. Aquela coisa contestadora, politizada e tudo mais. Extremamente politizada, falando sobre capitalismo e tal, antifascismo, esse tipo de coisa. E eles se mantêm assim até hoje. E, pô, são considerados os criadores do grindcore, né? Alguns, digamos, a árvore genealógica do Napalm Death, ela foi fruto, assim, para muitas coisas sensacionais na música pesada, né? Porque os integrantes se envolveram em vários projetos que são muito fodas também, e que a gente pode pontuar, assim, de cabeça. Cara, que eu lembro, uma das bandas, projetos, né, que hoje talvez seja até mais banda do que projeto, é o Lockup. Que veio no acho que final dos anos 90, que é um projeto que eu acho maravilhoso, que o primeiro álbum foi gravado pelo Peter do Hypocrisy. Peter Daggett Green, o Nicholas Baker também, que era do Demoborg, né? Foi de Exatamente. 99 o álbum, né? Sensacional, lançaram 3 álbuns, né? O projeto não acabou, né? O projeto segue aí com outras... Tem performance ao vivo dos caras também sensacional, cara. Sim, com certeza. Você tem Mitch Harris mais Mickey Harris, igual a Defecation também, que é um outro projeto foda pra caramba. Você tem Mickey Harris mais Nick Bullen, você vai encontrar o Scorn e vai encontrar também o Lou. É uma coisa totalmente sem sentido, que o Mickey Harris saiu do Napalm Death porque a banda estava desacelerando, aí ele vai e forma o Lou, que é um projeto totalmente muito louco, viajante, bota o Pink Floyd facilmente no bolso, são músicas altamente experimentais e ambientes. Enfim, cara, você tem que procurar aí o Lou do Mickey Harris, que é difícil você descrever que tipo de música é aquela, mas é loucura, cara. O Mickey Harris é um cara louco que fez projetos só de muito olhar foda. as fotos dele, você já, esse cara tem cara de doido. Mas não é acelerada, cara. São músicas muito Não tem nada a ver com... loucura, cara. Música espacial. Poderia ser trilha sonora de Odisseia no Espaço lá. É muito, é muito foda. Mas enfim, o Mickey Harris, ele participou do Doom, participou do Painkiller, ele participou do Extreme Noise Terror, até o próprio Barney Greenway. Ele teve um momento que ele saiu. Sim, exatamente. Foi ali no meados dos anos 90. 97, se eu não me engano. Muita gente fala que ali foi uma coisa de marketing, porque o Barney saiu do Napalm Death e foi pro Extreme Noise Terror e o vocalista veio pro... O Barney gravou um álbum. Damage 381. Isso. Com o Extreme Noise Terror, mas o vocalista durou pouquíssimo tempo no Napalm Death, foi despedido. E depois o Barney voltou. Fora as outras bandas que a gente aceitou, né, cara? O Bill Steer, ele continuava no Carcass e foi ajudar o Napalm Death ali a se estabilizar, né? O Lee Dorian saiu do Napalm Death e formou o Cathedral, que é uma banda sensacional que você precisa conhecer. Eu já indiquei aqui, é um álbum do Cathedral no Indicações de Álbum.
Enfim, cara, é uma instituição. Eu acho que a gente sempre brinca com isso daí, né? Bandas e instituições. Eu acho que o Napalm Death, de fato, é uma instituição do metal que criou ali várias ramificações que foram sensacionais, né, cara? A banda continua nativa ainda, da mesma forma, talvez agora até mais brutal, que foi em meados dos anos 90, menos experimental. Os caras estão aí, a gente vai ter a oportunidade de ver os caras ao vivo. Desses 16 álbuns aí, eu iria assim, pra indicar pra gente, pra quem não conhece o Napalm Death. Eu ficaria ali entre 3 álbuns, que são o Harmony Corruption, o Torture Menace e o Fear and Despair. Eu vou pegar o Fear and Despair, tem muita música que eu gosto pra caramba ali. Apesar de ter começado aquela fase experimental, mas eu ainda é na qualidade de uma veia, eu gostei desse álbum. Então eu vou indicar pra você aí, ó, o Diatribes, que já é ali de 95, que eu acho sensacional. Minha mão pra caramba. Skinny, cara, eu espero demais que esse cara toque essa música aqui em Manaus, vai ser foda. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da carreira gigantesca de trocentas trocas de Napalm Death, assim, o canal é Boy Metal, valeu! Regrets? No. I'm proud of every record that I recorded with Napalm, of every gig that I performed with Napalm, with those guys, with all the different lineup changes, all the different members. It was an honour, and it's part of my life. It's history. It's them, and they are still now.